Ópera apresenta Expogestão. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui, um privilégio poder dividir com vocês um pouco do que a gente tem estudado sobre os consumidores brasileiros. Eu estava curioso para saber como é que estava a minha foto. Sim, combina, gostei. Tá falhando, não tá o microfone? Tá, amigo, o microfone está falhando. Enquanto eles trazem aqui para mim, eu estava preparando essa apresentação e tamanha é a velocidade da mudança dos temas, do comportamento do consumidor nos últimos anos, que foi um desafio gigante conseguir separar os slides das mais recentes pesquisas que nós trabalhamos. Aqui fala que a gente é legal, que a gente já tem todo mundo, mas agora começa o que de fato interessa para esse nosso bate-papo. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Ao longo do papo de hoje, nós vamos ter uma série de dados, gráficos, estatísticas, sobre o jeito que o brasileiro pensa, consome, enxerga o futuro e o presente. Mas o convite que eu tenho para fazer para vocês não é só para o dia de hoje. É para o dia a dia na empresa de vocês. Quem trabalha com Excel aqui, levanta a mão, por favor. Eu imaginei. O convite que eu tenho para fazer para vocês é que cada vez que vocês abrirem uma planilha de Excel, vocês não esqueçam que atrás de cada um desses números tem a história de um consumidor que está decidindo entre comprar o seu produto ou o produto do seu concorrente. Tem a história de um brasileiro que tem sonhos, que tem medo, que não sabe direito o que vai acontecer. Cada vez que vocês abrirem o Excel, não esqueçam que ele nada mais é do que a representação estatística do comportamento das pessoas. Não esqueçam nunca que existe amor no Excel. Muitas vezes a gente esquece que existe amor no Excel. E olha, como disse o professor antes de mim, os números com uma frieza muito grande. Uma frieza que nem de perto representa as estatísticas e o comportamento das pessoas. A questão é que entender de gente está cada dia mais complexo. Entender de gente está complexo por uma questão muito simples. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas mentem. Mentem. Não é só o seu estagiário que mente. O seu consumidor também mente. As pessoas mentem querendo mentir. Mas as pessoas mentem também tendo certeza que estão falando a verdade. O que acontece, no fundo, é que hoje não dá mais para seguir os critérios de coerência e linearidade que até pouco tempo atrás eram suficientes para entender o comportamento do consumidor brasileiro. Eu sei que é muito difícil falar isso numa cidade com colonização alemã. Mas acreditem, as pessoas não têm mais uma visão de mundo e um pensamento tão cartesiano quanto existia há pouco tempo atrás. Para entender o comportamento do consumidor, portanto, nós temos que estar muito atento a 3 tipos de vieses. O primeiro viés é o viés de origem dos dados. O viés de origem dos dados ignora que existe um comportamento atrelado ao tipo de estímulo que cada fonte recebe e utiliza na hora de escrever. Por exemplo, se você faz uma pesquisa online
ou uma análise de redes sociais para tentar entender qual é o hábito alimentar dos brasileiros, e nós fizemos isso, você vai ter certeza que o hábito mais frequente dos brasileiros é comida japonesa. A análise de rede sobre alimentação no Brasil coloca comida japonesa como a responsável por mais de 40% dos posts nas redes sociais. Agora, quando você pergunta para os brasileiros quantos comeram comida japonesa pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, menos de 1% responde que comeu comida japonesa. Ou seja, ninguém escreve sobre arroz e feijão. E por mais óbvio que seja isso, a quantidade de estratégias de negócios que procuram entender o consumidor apenas pela base de uma análise das redes sociais é gigantesca. É muito mais frequente do que se pode imaginar. O outro viés é o viés preditivo, que tenta justificar o que vai acontecer pelo que sempre aconteceu. Esse viés é um viés que a gente tem que estar muito atento, em especial em empresas familiares. Quantos aqui já não ouviram a frase, eu já tentei e não deu certo? Quando você chegava com uma ideia nova. Aprender com os erros do passado não pode ser, o que é algo sábio e importante, não pode nunca ser a justificativa para o não inovar. Isso é fundamental, porque as pessoas mudam, e mudam numa velocidade gigantesca. E os critérios do passado são incapazes de conseguir enxergar a velocidade dessas mudanças. O terceiro viés, que eu convido a todos estarem sempre atentos, é o que nós chamamos do viés da experiência imediata. Nós reproduzimos no Instituto Locomotiva o mesmo exercício que um prêmio Nobel de Economia fez há um tempo atrás. Nós perguntamos se as pessoas, de 0 a 10, o quanto que as pessoas se consideravam felizes. Aliás, eu fiquei curioso aqui. Vocês se consideram felizes ou não? Sim, de 0 a 10, abaixo de 5 ou acima de 5? Abaixo de 7 ou acima de 7? Quem se considera feliz acima de 7, levanta a mão. Vou vir morar aqui. No Brasil, a nota média que davam para a própria felicidade era 6,8. Só que, para uma parcela da amostra, nós fizemos um ambiente controlado, onde a pessoa, antes de ser abordada pelo nosso entrevistador, achava no chão uma moeda de R$1. E a nota subia entre essas pessoas que acharam, antes de responder a pergunta, uma moeda de R$1 no chão, de 6,8 para 8,2. Essa diferença se deu basicamente porque 1 minuto antes ela tinha achado uma moeda de R$1 no chão. Então, entender os contextos que as perguntas são feitas também não são um detalhe na hora de entender o consumidor brasileiro. Isso é 6 ou isso é 9? Depende do ponto de vista. E entender o ponto de vista do consumidor é, antes de tudo, um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas atenção, entender o ponto de vista do outro não pode ser confundido com mudar a realidade. Isso pode ser 6, isso pode ser 9, mas isso não é 8. Isso não é 8.
Pode apertar em cima da tela, por favor? O que esse vídeo mostra é o risco de termos noções pré-concebidas sobre isso. Som no vídeo. Não está saindo o som. E como é que é? Quantas horas? Pode voltar, volta uma tela e começa, vai do início, por favor. 12 horas, dá, porque 8 horas de trabalho. Aí, vai para frente e aperta na tela, por gentileza. Ela tem que trabalhar para manter a casa, manter filhos, ajudar os pais, entende? É uma vida completamente diferente, né? Agora, eu acho que dá para fazer tudo. Eu não acho que é tão exaustivo assim. Eu acho que a gente precisa se organizar melhor. Sempre trabalhei fora. E como é que é? Quantas horas por dia você fica na rua? Umas 12 horas, dá, porque 8 horas de trabalho, ida e volta, deve dar 12 horas, mais ou menos. E quando você volta, o que você tem que fazer em casa? Tudo, tudo. Aí eu peguei meu diploma, ele falou, mulher minha não trabalha. Homem nenhuma nunca me sustentou eu até hoje, porque o meu salário dá para me sustentar. Mas eu acho que a condição delas não permite de comprar esse produto de vaidade, porque o dinheiro acho que não dá para chegar. Primeiro porque os produtos são caros, né? Para comprar meus produtos de beleza, sapato, roupa, isso aí é com o meu dinheiro. E assim, em relação, por exemplo, até acesso à viagem de avião? Ainda não é tão acessível para as pessoas de baixa renda, né? Ainda é caro. Prático, né? Se eu fosse de ônibus, eu ia ficar 3 dias na estrada e de avião foi 3 horas. Eu acho que elas vão mais pelos da promoção. Eu não vou levar aquele que está na promoção, se não for aquele que eu uso. Então eu levo aquele outro que está na... Sempre eu costumo levar. Tipo carne é a mesma coisa. Tipo assim, eu não vou aquele por mais barato. O vídeo começa a mostrar pra gente o risco que nós temos quando a gente começa a acreditar no senso comum. Quer ver uma outra possibilidade? Nós mostramos aqui 3 fotografias sem mostrar o rosto das pessoas. E aí nós perguntamos, primeiro, qual era o rosto que consideravam, qual era o corpo que considerava o mais bonito para as mulheres, e depois, qual era o corpo que você gostaria de ter? Só por curiosidade, quem vota aqui no número 1, levanta a mão, por favor. Número 1. Número 2, por favor. Número 3. Fantástico. Quando você mostrava o resultado, o número 1 é Gisele Bündchen. Gaúcha, alta, magra, foi considerado por 5% o corpo mais bonito e por 8% das mulheres no Brasil o corpo que gostaria de ter. Número 2, Juliana Paes. Número 3, com 75%, 3/4 do voto dos brasileiros, e 59% sobre o corpo mais bonito, e sobre o corpo que gostaria de ter, 59%, Geise Arruda. É isso mesmo, sem mostrar o rosto, os brasileiros e as brasileiras preferem a Geise Arruda do que a Gisele Bündchen. Porque o padrão de beleza hoje é o aspiracional possível, que está ao alcance das mãos. Aquilo que se a vida melhorar só um pouquinho, consegue dar conta. E isso é menos óbvio do que o senso comum podia imaginar. O padrão de beleza está muito mais próximo da rainha de escola de samba do que a modelo de passarela. E uma das coleções mais vendidas na história da C&A, que durante anos teve a Gisele como garota propaganda, foi a coleção da Preta Gil. De novo, as coisas são bem menos óbvias do que a gente consegue imaginar. Menos óbvias e menos coerentes. Por exemplo, 64% das pessoas favoráveis a partidos de direita acreditam que é positivo que o governo tenha empresas públicas fortes.
Mas, Renato, os partidos de direita não deveriam defender o Estado mínimo? Não no Brasil. Outro, 45% dos brasileiros afirmam estar fazendo uma dieta balanceada. Destes 45%, 57%, quase 6 de cada 10 brasileiros que afirmam estar fazendo uma dieta balanceada, não abrem mão de comer doces e frituras. É balanceado, de um lado doce, do outro a fritura. Então, todos respondendo com o que eles de fato acreditam ser a verdade. Nenhum método sozinho é capaz de dar conta da complexidade que é o comportamento humano. Por isso que a gente, lá no Instituto Locomotiva, tentou desenvolver uma perspectiva multissituada, usando várias ferramentas de pesquisa e de análise, no desenvolvimento de uma metodologia que nos permite entender não o que separa, mas o que une os brasileiros. De um lado, nós olhamos o que nós chamamos de drivers de futuro. São todas aquelas coisas que aconteça o que acontecer, não vão mudar. Não são tendências, são fatos. O envelhecimento da população não é uma tendência, é um fato. A democratização tecnológica não é uma tendência, é um fato. O processo de digitalização do dinheiro não é uma tendência, é um fato. Do outro lado, nós olhamos o que nós chamamos de pistas de comportamento, que procura, de algum jeito, através de pesquisas etnográficas, análise de redes sociais, através de uma análise apurada das letras de música que estão fazendo sucesso, entender com uma sintonia fina para onde vai os valores e o comportamento dos brasileiros. Toda pesquisa que nós realizamos, a gente parte de uma análise que considera esses dois viés, as pistas de comportamento e os drivers de futuro. E é com essa metodologia analítica que nós vamos falar um pouquinho agora de como está o comportamento do consumidor brasileiro. A primeira questão que precisa ficar clara é que as coisas estão mudando numa velocidade maior do que se consegue imaginar. E é impossível entender a velocidade dessas mudanças sem voltar um pouquinho no tempo. Quem aqui tem menos de 35 anos, levanta a mão, por favor. Tem mentiroso para burro na plateia, né? Não é 35 anos de empresa, não, tá? As pessoas que, como eu, têm mais do que 35 e aquelas que falaram a verdade, lembram o que é viver num país com 80% de inflação ao mês. O que é um sujeito receber o salário dele como se fosse um cubo de gelo e ter que sair correndo com aquele cubo de gelo derretendo, derretendo, derretendo. Até onde? Vocês lembram ou não? Até o primeiro supermercado que aparecia pela frente. Com uma mão você segurava a mocinha que remarcava preço. Era uma categoria profissional na época, vinha escrito lá, remarcadora de preço. E com a outra mão você tinha que encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês, que hoje praticamente não existe. Porque naquela época não existia aplicação financeira disponível à maior parcela da população brasileira que rendesse mais do que estocar alimento. Naquela época, as casas que eram construídas tinham que ter um cômodo a menos, porque no lugar de um banheiro, por exemplo, tinha que ter a tal da despensa. Vocês lembram da despensa, pessoal? O que é despensa? É um cofre de comida. As geladeiras, duas portas, não existiam. No lugar delas, tinha aqueles freezers horizontais enormes, gigantescos, que você guardava aquelas peças de carne. Esses freezers que hoje não servem mais para nada, servem no máximo para guardar marido picadinho. Eu estou lembrando dessas histórias, porque cada vez que a gente abre o jornal e vê uma notícia de crise, a gente fica desesperado, achando que o mundo vai acabar. E algumas vezes a gente achou que as coisas iam melhorar e não melhoraram.
Aliás, esse ano a gente também achou que as coisas iam melhorar e não melhoraram. A velocidade das mudanças foi tão grande que na frente de uma gôndola de supermercado hoje, nós temos um nativo digital. Aquela pessoa que nasceu conectada, do lado de um sujeito que chegou a declarar o telefone fixo no imposto de renda. Na mesma gôndola de supermercado, escolhendo entre comprar o produto A ou B, aquele sujeito do telefone fixo e um moleque que não entende a expressão, caiu a ficha porque nunca usou um orelhão na vida. Ou seja, depois de tudo isso, o Brasil ficou muito mais heterogêneo. Aquilo que era óbvio está cada vez mais deixando de ser óbvio. O fato é que o fim da hiperinflação fez com que o consumidor pudesse comparar preços. O aumento da renda fez com que ele aprendesse a escolher melhor os produtos. E o emprego formal e a escolarização, que ele aprendesse a planejar suas compras. E depois que você aprende algumas coisas, você não desaprende mais. Essas mudanças todas que aconteceram nessa velocidade gigantesca no Brasil, somada à democratização tecnológica, que nós vamos falar daqui a pouco, fez com que a gente tivesse uma dificuldade de nos enxergar nesse mercado consumidor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão para mim quem é rico aqui, por favor. Rico. Juliano, levanta a mão. Ok. Quem acha que é pobre aqui, levanta a mão, por favor. Quem se considera classe média, levanta a mão, por favor. Pessoal, ou é rico, ou é pobre, ou é classe média. Escolhe um dos três, ok? Olá, quem é classe média aqui, levanta a mão, por favor. Fantástico. É impressionante, né? Eu estava... Há um tempo atrás, eu escrevi um livro que chama Um País Chamado Favela. E alguns dos lançamentos do livro foram em favelas, né? E eu fiz a mesma pergunta para os moradores de favela. E eu estou impressionado como aqui na Expogestão e na Rocinha o resultado é o mesmo. Ninguém acha que é rico, ninguém acha que é pobre, todo mundo acha que é classe média. No Brasil, 4 em cada 5 brasileiros se consideram classe média. Isso acontece por quê? Porque a gente sempre conhece alguém que tem mais grana que a gente, alguém que tem menos grana que a gente, então a gente está lá na média, né? Só que quando a gente olha para o consumidor, achando que esse cara é um cara classe média, é um cara parecido comigo, a gente corre o risco de não entender em nada a realidade da grande maioria dos nossos consumidores. Eu pesquiso o consumidor há 18 anos. E se tem um erro comum que eu encontrei em várias empresas que eu pesquiso, são os executivos dessas empresas acreditarem que o cliente médio dele é como o meu amigo MC Branco Drama, que eu vou apresentar no próximo vídeo. Salve, salve! Aí, aqui é Branco Drama, valeu! Luciano Huck, Chiquinho Scarpa, Amaury Júnior, é nóis! Sabe o que é? Não ter um Itaú, personalité. Pega a fila do banco dando pau no meu 3G. Vida insuportável, eu falo pra vocês. Meu táxi não chega, tô atrasado pro francês. Tenho vontade de matar minha empregada. Queimou minha camisa da Abercrombie importada. Às vezes até penso em fugir de casa, mas tem hotel que deixa minha rinite atacada. O caos aéreo me deixa infeliz, mais de 1 hora de espera pra voltar de Paris. Tumulto na saída, bagunça no free shop. Não compro esses produtos com desconto, não sou pobre. Andar no shopping no meio da pobretada. Um monte de diarista que faz compra parcelada. E essa fila no Starbucks é foda. Eu já bebi aqui antes de virar moda. Eu sou da classe que sustenta esse país. Não tem Bolsa Família, meu pai não é juiz. A minha vida é bem pior que a de um pobre. Classe média sofre.
por aí vai. E quem não conhece alguém parecido com o MC Branco Drama? Esse sujeito, que em geral estudou nas mesmas faculdades que nós estudamos, que tiveram o acesso a uma experiência internacional como a maioria de nós tivemos, não representa nem 5% dos consumidores brasileiros. Só que é o nosso círculo, aquelas pessoas que estão próximas, que têm referências próximas às nossas. Quando nós vamos olhar a realidade do Brasil, nós vimos que metade dos brasileiros tem uma renda familiar menor do que R$ 2.393. Metade dos brasileiros. Só 10% dos brasileiros tem uma renda familiar maior do que R$ 7.800. Renda familiar soma tudo. Formal, informal, bico. Para quem não sabe, bico é aquilo que os ricos chamam de frila. É a mesma coisa. Somando a renda de todo mundo, só 10% das famílias brasileiras tem uma renda maior do que R$ 7.800. Só 5% tem uma renda maior do que R$ 11.450. Ah, Renato, será que você não subestimou isso? Será que você não subestimou isso? Não. A gente faz todo o tratamento estatístico para não subestimar isso. Mas vamos supor que eu errei. Errei feio. Errei com 30%. Que não são só 5% das famílias que têm uma renda total maior do que 11.500. Tem uma renda total maior do que 14 mil. Mudou alguma coisa? Não muda nada. Então, esse gráfico que está atrás de mim nos desafia a entender se o nosso portfólio está preparado para vender para 5, para 10, para 50 ou para o total dos consumidores brasileiros. A nossa distribuição é capaz de atingir qual porcentagem da população brasileira? Os nossos modelos de negócio. Vamos pegar algo diferente do que renda familiar, algo mais fácil da gente trazer para a nossa realidade, salário. Aqui são os valores da renda principal. Só contei quem trabalha. Metade dos trabalhadores brasileiros ganham menos do que R$ 1.352. Só 5% dos trabalhadores têm um salário de R$ 7.280 ou mais. Só 1% dos trabalhadores. Só 1% dos trabalhadores ganham mais do que R$ 20 mil. Ou seja, o que tem gente aqui que entrou achando que era classe média e descobriu que é rico é impressionante, né? Em um slide todo mundo ficou rico. Você não pode falar que 5% mais ricos são a média das pessoas. Não dá. Então, isso torna ainda mais necessário e fundamental entender os consumidores. Entender onde nós estamos, onde estão os consumidores. Para conseguir desenvolver a melhor estratégia de negócio para esses consumidores. Se é verdade que as classes econômicas mudaram, se é verdade que a renda das classes econômicas mudou numa velocidade gigantesca, está cada vez mais óbvio a conclusão de que bolso sozinho não explica mais o comportamento dos consumidores. Hoje, eu tenho na classe A um vice-presidente de marketing de uma multinacional e um dono de padaria da periferia de São Paulo que ganha R$ 150 mil por mês. Os dois são na classe A. Na classe C eu tenho um operário da construção civil, semi-analfabeto, e um professor do ensino médio da rede pública que fala 2 idiomas e tem mestrado. O bolso não explica mais a cabeça dos consumidores. Simples assim. Vocês lembram da novela Avenida Brasil? Vocês lembram do Tufão? Da Carminha, todo mundo lembra. A gente passou uma semana lá no Projac entendendo
como é que era a cabeça dessas pessoas que ganharam dinheiro, melhoraram de vida, mas não queriam sair do bairro onde moram, porque preferiam ser o mais rico entre os pobres do que o mais pobre entre os ricos. Quando a gente olha a classe C, 93% dos jovens da classe C são internautas já. É praticamente os mesmos números da classe A. 2/3 são bancarizados, 64% possuem smartphone, e a maioria dos smartphones, a maioria absoluta dos smartphones, está na mão das pessoas da classe C. Mas aí é mais óbvio. Vamos para o outro lado, vamos para a classe A e B. Vamos falar dos 23% mais ricos do Brasil. Pensa naquele produto premium que vocês desenvolvem. Aquele produto focado na classe A e B, nos 23% mais ricos do Brasil. Quando eu falo desse público, vocês imaginam que 2/3 dos adultos da classe A e B não fizeram faculdade? 2/3 dos adultos da classe A e B não fizeram faculdade. 73% estudaram apenas em escolas públicas. 6 de cada 10 pessoas da classe A e B utilizou o transporte público no último mês. E pasmem, apenas 1/5 da elite brasileira já viajou para outro país. Vocês não entenderam errado, de cada 10 pessoas da classe A e B, 8 não conhecem nem o Paraguai. É esse o público altamente qualificado que vocês imaginam quando estão fazendo a sua estratégia de marketing ou negócio de um produto premium? Não, óbvio que não. É por isso que não dá apenas para enxergar o consumidor como se enxergava no passado. Depois veio a crise e embaralhou tudo isso mais ainda. 97% dos brasileiros afirmam que foram pessoalmente impactados pela crise. E eu não acho os 3% que falam que não. Acontece é que essa crise veio num cenário muito diferente. Essa crise apareceu depois que a renda das pessoas melhorou muito. Melhorou muito. E se tem algo que eu aprendi em 18 anos pesquisando o consumidor, é que paladar não retrocede. O sujeito que aprendeu o gosto da champanhe não quer voltar para a cidra. Uma coisa é eu adiar minha primeira viagem de avião. Outra coisa é eu descobrir como é legal viajar de avião e ter que voltar a fazer São Paulo-Fortaleza de ônibus. Não dá. Então o consumidor que entrou nessa crise é o consumidor que entrou depois de ter provado as coisas que eram boas. As marcas premium, ter ampliado o número de categorias de produtos e serviços que ele consome. Não é à toa que 81% dos consumidores brasileiros hoje se dizem mais atentos à qualidade de produtos do que no passado. Então, nessa angústia, em que a grana está apertada de um lado, e ele não quer abrir mão de qualidade do outro, ele teve que fazer um ajuste fiscal doméstico. É como se nas 68 milhões de famílias brasileiras existisse um Paulo Guedes de saia. Porque esse movimento do ajuste fiscal doméstico, em geral liderado pelas mulheres, fez com que de um lado as pessoas tentassem economizar e do outro lado gerar renda. Isso fez, por exemplo, com que 6 de cada 10 trabalhadores procurassem fazer um bico. Outro dia eu estava em Porto Alegre e perguntei para um taxista como é que estavam as coisas. As coisas não estão boas, a crise chegou de verdade, eu estou tendo que trabalhar bastante. Eu falei, tá, mas é só isso que te preocupa? Eu via que o sujeito estava com uma cara angustiada, uma cara triste. Ele falou, não, o que me preocupa não é isso não, moço. O que me preocupa é que eu estou virando corno.
Como assim? Moço, eu estou trabalhando tanto que eu não consigo chegar em casa. E quem não dá assistência abre concorrência, sabe como é que é? Ele estava trabalhando tanto com táxi. A esposa estava trabalhando tanto, fazendo hora extra onde ela trabalhava, que eles não conseguiam mais se encontrar. Esse é um dos efeitos que o ajuste fiscal doméstico causa. Então, aquela experiência do consumo, que deveria ser algo satisfatório, acabou criando um ciclo vicioso de frustração no consumo. E na prática levou a que o consumidor brasileiro ficasse muito mal-humorado. E esse mau humor tem acompanhado os consumidores brasileiros de 2014 para cá. Ou vocês acham que os brasileiros iam estar tão mal-humorados se a economia estivesse crescendo 3 pontos ao ano? Não. A questão é que a expectativa dos brasileiros com relação ao futuro impacta diretamente no consumo imediato dessas pessoas. Nesse estudo, nós vimos que os otimistas guardam mais dinheiro do que os pessimistas, fazem mais viagem para fora do país, têm uma intenção maior de comprar imóveis, de comprar um smartphone, de comprar uma TV. Otimista compra mais do que pessimista. E quando você vê aquele otimismo dos brasileiros, que começou muito bem no início do ano, despencar como despencou nos últimos indicadores, você começa a ficar preocupado com que rumo o nosso país vai tomar. A outra questão fundamental é a gente entender quais são os vetores de transformação do comportamento e nos hábitos de consumo dos brasileiros. Nós separamos 3 vetores. Primeiro, os novos parâmetros de família. Depois, a democratização tecnológica. E, por fim, o processo de empoderamento e construção de novas identidades do consumidor brasileiro. Para entender essas mudanças no comportamento da família, é preciso ter claro que as lentes do século XX não funcionam mais para enxergar o consumidor do século XXI. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um valor universal para os brasileiros. 78% dos brasileiros acreditam que só é possível ser feliz constituindo família. 78% dos brasileiros acreditam nisso. Esse é um número muito próximo entre homens, mulheres, mais velhos, mais novos, entre o sul, o sudeste ou o norte do país. Esse é um valor transversal. Aí você quer aproximar a sua marca para esse valor que é universal nos brasileiros. Você brifa a sua agência de branding, a sua agência de publicidade e fala, olha, eu quero ser a marca da família. Qual é o resultado disso? Qual é a representação estética que o mundo da publicidade traz para esse valor que é universal? Aquela família doriana, né? Um casal heterossexual com 1 ou 2 filhos e um golden. Reparem como tem goldens em propaganda de TV. Se eu fosse fazer um censo canino pelas propagandas, eu ia ter mais golden que vira-lata no Brasil. Acontece que essas famílias representam apenas 26% das famílias brasileiras. Só 26% dos 68 milhões de lares no Brasil são formados por um casal heterossexual com pelo menos uma criança. E eu nem estou contando o golden. Portanto, se eu uso aquela representação de família do século XX para representar o ideal da família do século XXI, eu parto de 3/4 de dispersão na minha comunicação. Falando de outras formas, se eu invisto 100 milhões em publicidade, 100 milhões, eu estou perdendo 74 milhões. Só para a gente entender do que eu estou falando. Se eu considero a questão racial, então, porque famílias brancas
formadas por um casal heterossexual e pelo menos uma criança não chega a 12% das famílias brasileiras. É 26% sem considerar a questão racial. Quer ver um outro erro que a gente cai? Só 88 milhões de brasileiros, 88%, só não, 88%, quase 9 de cada 10 moradias no Brasil são casas. Só 11% moram em apartamentos. Só 11% moram em apartamentos. Mas toda vez que a sua comunicação é feita lá em São Paulo, em geral, a lógica é a lógica do apartamento, não é a lógica da casa. Outro erro crasso. O tal slogan "fuja do aluguel" para vender um imóvel. No Brasil, 70% dos imóveis são próprios já quitados. Só 18% dos imóveis são alugados. Ou seja, muito mais eficiente do que fazer um slogan falando "fuja do aluguel" é "fuja do seu sogro todo dia de manhã". Porque as pessoas que estão procurando casa moram de favor na casa do sogro. De novo, cuidado com o senso comum. A gente erra muito por causa do senso comum. A gente não considera, por exemplo, os mais de 10 milhões de pessoas de lares que só tem uma pessoa morando dentro de casa. A gente não considera que, por morar em casa, em terrenos compartilhados, o número de pessoas da classe C, D e E que recebeu o vizinho em casa é muito maior do que o número de pessoas da classe E que recebeu o vizinho em casa. Da classe A que recebeu o vizinho em casa, desculpa. E a classe A que mora em apartamento, então, nem sabe nem a cara do vizinho. A realidade no Brasil, de novo, é bem menos óbvia do que se podia imaginar. A outra questão é a revolução tecnológica que nós vivemos. Opa! Hoje o Brasil tem 137 milhões de internautas. 137 milhões de internautas. Internautas que afirmam que a internet mudou a sua vida. Internautas que afirmam que mudou para melhor a forma como você se informa e tem acesso a notícias, a forma como você escolhe produtos e serviços, a forma de estudar, a forma de trabalhar, a sua vida. Internautas que afirmam que a internet mudou para melhor a forma de encontrar e manter relacionamentos amorosos até. Quando você vai olhar os 58% que afirmam que mudou a forma de ter relacionamentos amorosos, você descobre o Happn, o Tinder, os sites de namoro e relacionamento. Para as pessoas mais velhas, o Facebook, que está reaproximando casais. E quando você olha para os 8% que afirmam que a internet mudou para pior, você descobre que em praticamente todos eles, ninguém bloqueava o celular. Amigo, bloqueia o WhatsApp. Bloqueia o WhatsApp, porque explicar depois dá muito mais trabalho. Mas não é só disso que a gente está falando. Quando você olha esse gráfico, você vê que o número de internautas, a porcentagem de pessoas de cada classe econômica que passou a acessar a internet, foi proporcionalmente muito maior nas classes C e D do que nas classes A e B. E isso foi liderado pelos mais jovens. Quando eu olho entre os internautas mais jovens, ali, internautas de 10 a 15 anos de idade, só 13% deles são da classe A e B. Só 18% dos internautas de 16 a 24 anos são da classe A e B. Quando eu olho para os internautas com mais de 60 anos, 2/3 deles são da classe A e B. Ou seja, uma coisa, você fala para um público se a sua estratégia digital mira os mais novos, e para outro público econômico, se a sua estratégia digital olha para os mais velhos. O fato é que apenas na última década, 75 milhões de brasileiros passaram a acessar a internet pela primeira vez.
Senhores, isso dá uma Argentina e meia de internautas a mais em apenas 10 anos. Uma Argentina e meia em apenas 10 anos. Agora, se eu pedisse para vocês visualizarem o internautas, ou seja, se os internautas brasileiros fossem uma pessoa, como seria essa pessoa? É bem provável que vocês me falassem que seria um jovem, tatuado, com piercing e que fala outro idioma. Durante anos, esse é o estereótipo personificado do internauta brasileiro. Mas, o que as pesquisas têm nos mostrado é que o internauta médio brasileiro é bem diferente do internauta corporativo ou desse estereótipo que nós imaginamos do consumidor internauta. Vocês sabem quantas pessoas, quantos trabalhadores formais no Brasil, trabalham com carteira assinada, trabalham na frente de um computador? Quantos % dos trabalhadores trabalham na frente de um computador? Mais que 50% ou menos de 50%? Quem acha que é mais de 50%, levanta a mão. Erraram. Quem acha que é 30% ou mais? Levanta a mão, por favor. Quem acredita que só 10% acessam, dos trabalhadores que trabalham na frente do computador, levanta a mão. Só 8% trabalham na frente do computador. 92% dos trabalhadores não trabalham na frente do computador. 78% dos internautas brasileiros têm uma renda por pessoa da família menor do que R$ 1.500. Assim, imagina o seguinte, 1/4 dos 137 milhões de internautas acessam a internet somente pelo Wi-Fi. Mesmo no smartphone, está no Wi-Fi, acessando. 80% dos brasileiros que possuem smartphone estouraram o pacote de dados antes do período programado. 80%. E quando você vai olhar o pacote de dados médio, são 10 megas por dia. Sabe o que você faz com 10 megas por dia? 2 minutos de um vídeo de baixa qualidade, 1 minuto de um vídeo de qualidade média, ou pouco mais de 30 segundos de um vídeo Full HD. E a gente tenta imaginar aquela estratégia digital como se todo mundo tivesse internet ilimitada, como a maioria de nós temos. Opa! 87% dos internautas brasileiros afirmam só falar português. Somente 9% afirmam falar inglês, sendo que só 2% afirmam falar inglês fluente. E já tem um monte de mentiroso nesses 2%. E olha a quantidade de termos em inglês que tem nas embalagens, nas propagandas online, nos botões de acesso. Agora, na moda dos aplicativos, o termo cashback, que o cara não faz a mais vaga ideia do que significa. Então, o internauta médio é bem diferente do que o estereótipo faz a gente acreditar. Imagine que só 37% afirmam conseguir anexar um arquivo no e-mail. Todos os estagiários afirmaram que não sabem, né? É um negócio impressionante. Mas a tecnologia também transformou a relação dos brasileiros com eles mesmos. Imagine o seguinte: quando você passa a ter internet, você localiza pessoas com perfis muito parecidos com os seus. Os algoritmos facilitam o engajamento desses novos grupos de pessoas. E isso é fundamental numa sociedade onde 88% concordam com a frase que as pessoas devem assumir quem são, independente do julgamento dos outros. Não é à toa que quando nós perguntamos, nós tiramos preço e qualidade, e nós perguntamos para as pessoas quais são os aspectos considerados
muito importantes nas suas decisões de compra, 44% afirmam o quanto esse produto tem a ver com a sua personalidade. 44% afirmam isso. A questão é que, quantas vezes a gente já perguntou para as pessoas como é que elas constroem a sua própria identidade? Nós olhamos para cluster de idade, de região do país, de estado civil, mas nós nunca perguntamos para as pessoas o que elas consideram importantes. Inspirado nesse vídeo da TV alemã, numa TV dinamarquesa, nós perguntamos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, O alto escalão and those just getting by. e os menos favorecidos. Those we trust, Aqueles que and those confiamos we try to avoid. e aqueles que tentamos evitar. There's the new Danes, Tem os and those who've always recém-chegados been here. e os que sempre The estiveram aqui. people from the countryside, As pessoas do and campo those who've never seen a cow. e aqueles que nunca viram uma vaca. The religious, Os and the religiosos, self-confident. os autoconfiantes. There are those we share something with, Tem os que nós temos and muito those we don't share e anything aqueles with. que não temos nada em comum. Velkommen. Bem-vindos. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Eu vou fazer algumas Nogle af dem kan perguntas. godt være lidt personlige, Algumas podem men jeg soar håber, I vil pouco svare pessoal, ærligt på mas dem. espero que vocês respondam honestamente. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Quem nessa sala é o palhaço da turma? Hvem er bonusforældre? Quem nessa sala é o padrasto ou madrasta? And then suddenly, E de repente, there's us. tem nós. We who believe in life Nós que after death. acreditamos em vida após a We morte. who've seen UFOs. Nós que vimos naves extraterrestres. E todos who love to nós que dance. amamos dançar. We who've been bullied. Nós que fomos zoados. And we who've bullied E others. nós que zoamos os outros. And then there's us, the tem lucky nós. ones who've had sex this past week. Nós, os sortudos que transaram na última semana. We who are broken-hearted. We who are madly in Nós que love. estamos apaixonados. We who feel lonely. Nós que nos sentimos sozinhos. We who are bisexual. Nós que somos bissexuais. And we who acknowledge the E nós courage que of others. reconhecemos a coragem dos outros. We who have found the meaning of life. Nós que encontramos o sentido da And we vida. who have saved lives. E nós que salvamos vidas. And then there's all of us who just love Denmark. E todos nós que amamos a Dinamarca. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. Esse vídeo é All that we fundamental share. por duas razões. A primeira delas é que ele explica que os critérios do século passado não funcionam definitivamente para entender os novos clusters de consumidores do século XXI. Mas ele nos provoca de outra forma. Nos provoca a entender também que enquanto todos tentam procurar o que divide os brasileiros, pouca gente está interessado no que une os brasileiros. Por isso que nós perguntamos para esses brasileiros quais são as características que eles consideram importantes para a construção da sua própria identidade. E sabe o que lidera? Hobby. Mas hobby não é colecionar selo. Hobby é o nome que nós demos para atividade de lazer com parentes ou amigos. É o churrasco de final de semana. É aquele futebol. É sair num barzinho com as amigas. Depois vem o papel da família, o trabalho, a profissão, o estilo de música e só lá atrás a condição financeira. Quando nós perguntamos de todos eles qual é o principal, o papel da família passa os hobbies, que são as atividades de lazer com parentes ou amigos.
Mas a condição financeira, num país onde todos se consideram classe média, aparece só com 4%. Acontece que isso muda entre os mais jovens e os mais velhos, os mais ou menos escolarizados, muda por orientação sexual, muda até entre os solteiros e casados. Reparem nos gráficos. Entre os solteiros, o que lidera é o hobby, que lembrando suas atividades de lazer com parentes ou amigos. Entre os casados, isso nem aparece. É fato. É fato. Para a gente terminar, que eu estourei meu tempo, o desafio que fica é como se comunicar com um mercado tão heterogêneo. Entender o descolamento das empresas e do mercado publicitário com os consumidores é o caminho chave para não repetir os erros do passado. Hoje os consumidores odeiam as empresas. 76% dos consumidores não conseguem mencionar o nome de nenhuma empresa que esteja ao seu lado nesse momento de crise. Quando você pergunta o quanto que esses consumidores estão identificados com as empresas nos seus valores básicos, você vê que os consumidores que são a faixa em azul do gráfico se consideram confiáveis, honestos, trabalhadores, sonhadores, muito mais do que as empresas, os bancos, as montadoras ou os supermercados. A única coisa que eles acham que as empresas são mais do que eles são inteligentes e ricos. Não é à toa que mesmo investindo 130 bilhões de reais no mercado publicitário, hoje eu tenho 101 milhões de consumidores, dos 155 milhões de consumidores, 101 milhões de consumidores que afirmam que não se identificam com as empresas. Esse número cresce para 68% entre os consumidores com mais de 50 anos. Eu tenho 103 milhões de consumidores que afirmam não se identificar com as propagandas de TV. Entre o público mais velho, os Grey Powers, que são os brasileiros com mais de 50 anos de idade, esse número chega a 71%. Isso acontece porque, quando você pergunta, por exemplo, para as mulheres e para os negros, a gente vê que 78% dos brasileiros negros afirmam que as pessoas que aparecem nas propagandas costumam ser muito diferentes delas. Não é à toa. Hoje, 55% das mulheres brasileiras são negras. Você pergunta para elas, como é que são as mulheres que aparecem nas propagandas de TV? 82% afirmam que são brancas, só 18% afirmam que são negras. E como você gostaria que fossem as mulheres das propagandas de TV? 54% afirmam que gostariam que fossem negras. O que esse gráfico mostra é algo óbvio, que o aspiracional da mulher negra não é ser branca. A mesma coisa acontece para a cor de cabelo. Mas para mostrar isso de outro jeito, de uma outra forma, nós mostramos para as mulheres que foram responsáveis por um crescimento da massa de renda de 83% na última década, a fotografia de outras mulheres. E perguntamos para as mulheres brasileiras, de todas as classes e de todas as cores, como são as mulheres que ela costuma ver nas propagandas de TV? Quem lidera? Uma jovem de rosto branco e cabelo moreno, uma jovem ruiva e uma jovem loira. Aí nós perguntamos, e como são as mulheres que vocês gostariam de ver nas propagandas de TV? Uma senhora mais velha, uma mulher de meia idade negra, uma jovem negra, uma mulher de 30 e poucos anos negras e uma adolescente negra. E aí fica óbvio o porquê que as pessoas não se identificam nas propagandas de TV. Para concluir, o que a gente consegue ver pelas pesquisas? Que a diversidade não é apenas uma necessidade por um valor. É uma necessidade estratégica dos negócios do século XXI. 95% não compram marcas ou produtos que de alguma forma não respeitem a diversidade.
79% dos consumidores afirmam que não aceitarão calados qualquer tipo de preconceito na comunicação. E 85% apoiariam a iniciativa de empresas que promovessem a igualdade de oportunidades. Então, que se não for por uma questão de justiça, que seja por uma questão de inteligência. O preconceito atrapalha os lucros. Por fim, e eu queria terminar com um vídeo que vai vir agora, isso acontece porque, graças às desigualdades históricas que infelizmente existem no nosso país, quem produz estratégias de marketing de comunicação faz parte de uma parcela de consumidores muito diferentes da grande maioria dos consumidores brasileiros. Enquanto que no Brasil 52% são mulheres, nas agências de publicidade 40% são mulheres, na criação não chega a 15% de mulheres. Enquanto a maior parcela da população é formada por negros, os negros não formam 26% das agências de propaganda, nem 10% das equipes de criação. A mesma coisa vale para as classes econômicas, a mesma coisa vale para a população mais velha. O que existe é uma dissonância cognitiva entre quem recebe a comunicação e quem produz essa comunicação. É por isso que, infelizmente, nós não cansamos de ver cenas como essa, de propagandas pensadas para a classe C, que simplesmente não são entendidas por essa parcela da população brasileira. Ah, essa aí eu acho que ele tá passando que a Hellmann's combina com tudo. Ele mostrou aí, ó, massa, carne, frango, peixe, camarão. Aquela com qualquer um desses alimentos, ela fica boa. Eu compreendo gostosuras. Vai ter esses sabores agora de Hellmann's? Porque tem Hellmann's limão, né? Agora vai ter peixe, frango também? Carne? Ah, uma coisa gostosa para todo mundo comer. Esmalte Risqué com a Marilyn Monroe como Ela referência. é imortal no cinema, como modelo, como história, tudo isso. Então, o que eles querem representar é que o esmalte vai ser para sempre, é uma tendência que vai ser eterna. Ela lembra a Marilyn Monroe, né? Eu acho que com essa cor rosinha, né, de menininha, ele quis mostrar, e a menina usando o vestido vermelho, quis mostrar que você pode ser sensual mesmo usando um esmalte rosa. Achei que quiseram abusar bastante da sensualidade dela, dizer que a mulher fica mais sensual, mais bonita. Esteja na frente das mulheres aí, né? Ela usando, acredito que as outras mulheres queiram usar também, né? Ah, que é uma mulher sexy? Algumas coisas ficam melhor de cabeça para baixo. Rexona Rolon. Eu também acho, porque o Rolon é muito interessante, ele vira de cabeça para baixo. Isso eu acho legal. Ah, é? Eu acho, porque você, por exemplo, quando não é de cabeça para baixo, você tem que virar e esperar um pouquinho, né? Umedecer o Rolon. Então muito usar. bem bolado. Bem bolado, isso eu acho legal. Bem bolado. Ah, eu acho que eles fizeram, tipo, tem coisas que ficam melhor de cabeça pra baixo, porque às vezes você tá usando um produto e ele tá acabando e você tem que deixar ele de cabeça pra baixo, isso já vem de cabeça pra baixo. A proteção para as mulheres. Eu adoro isso aí. Eu não entendi muito bem porque o cabelo dela estava levantado para cima, porque é Rexona. O que eu entenderia disso? Você fala do cabelo dela ou desodorante? Eu acho que o desodorante é interessante. Eu acho que foi uma revolução que veio de uns tempos pra cá, que isso está sendo muito bom. Mas pelo cabelo dela, eu não entendi se ela usa gel. Acho que desodorante não tem nada a ver. Antigamente, mulher bonita era avião, hoje é ultra leve. Guaraná Antártica Diet. Esse regime, então, tipo, tem que tomar o Guaraná Diet, sabe assim? Daí, com essa frase, tipo, antigamente, né, era bonito com aquele corpão e tal. Hoje em dia não, tem que ser aquela magreza, Se tiver alguma coisa que comprove que o refrigerante emagrece, até eu acho legal, né? Bom, é um marketing interessante. Ela tá de patins, magra, e um Guaraná Diet. Antigamente, mulher bonita era avião, hoje é ultraleve. Não, eu discordo. Tudo bem, você vai tomar, então você só fica magro se tomar esse refrigerante? Você só fica magro se tomar esse refrigerante? Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é que o Brasil mudou e graças a Deus vai continuar mudando. E se você quiser acompanhar essas mudanças, se você quiser fazer com que, mesmo na crise, a empresa consiga transformar esse limão em limonada,
É fundamental você fazer o exercício de humildade de sempre se colocar no lugar do cliente. Sempre se colocar no lugar do consumidor. Porque se tem uma coisa que entra dia e sai dia, fica cada vez mais claro no nosso país, é que não dá mais para ficar esperando que o nosso sucesso, que o sucesso das empresas que a gente trabalha, venha dos outros. Esse sucesso vai vir através do esforço de cada um de vocês, de acordar cedo todo dia e se perguntar o que é melhor para o nosso cliente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ópera apresenta Expogestão.